eu tenho esse hábito de ficar tentando pensar, por exemplo, a gente vive uma vida super agitada, né, a gente tem outros negócios, a gente empreende, agora o projeto do podcast, agência e tudo mais. E aí quando acontecem questões no corpo, eu fico tentando Uhum. relacionar: "Ah, mas isso foi porque essa semana foi intensa, foi estresse. Então, porque isso porque a gente", o André tá pegando, a gente tá num momento, assim, eh, abrir um pouquinho da nossa vida, né, eu não gosto muito, mas não tem como, né, não contar a Hum. história. E a gente tá passando por um momento de não dormir bem à noite, né, a gente ainda não dorme. Então, Uhum. não, essa noite a gente acordou demais. Essa noite ou ele chorou, ou ele pediu mais atenção, aí acorda Hum. não é cansado, é exausto, verdade. A palavra é assim, Uhum. parece que a gente acabou de dormir, é tão engraçado que quando eu acordo, eu olho para o André, ele sempre pergunta: "Como é que foi sua noite?" Uhum. Ali eu já vejo se ele tá bem ou não. Então, e isso vai refletindo ao longo do dia, ao longo da semana. A pergunta é: tem como a gente buscar ajuda, por exemplo, hoje com o conhecimento que você está passando aqui para as pessoas que estão ouvindo, os teus atendimentos, eles Hum. são só presenciais ou você consegue atender remoto também? Consigo atender remoto também. É, isso é importante, né, Hum. porque você vê mais um episódio, esses episódios que a gente grava, Maria Cláudia, eu acho que eles são pra gente, sabe, porque as pessoas acabam vindo pra conversar e eu fico pensando: "Nossa, eu preciso disso também na minha vida". Uhum. No momento que a gente vive, né, amor? Não, é muito massa porque, assim, por exemplo, aqui tem relativamente bastante brasileiros, né, e Uhum. e não é muito fácil de achar brasileiro que atende sob A integrativa. a através da medicina integrativa, É, que tem esse conhecimento, que tem essa prática. Uhum. é bem E difícil, aí o né. que acontece? Às vezes você está falando no Uhum. todo mundo fala assim: "Ah, mas normalmente médico da integrativa não atende o convênio, então sai mais caro, então não posso pagar, então não posso fazer e tal, tal, tal", né. O brasileiro aqui, ganhando em dólar, fica mais fácil pagar um médico da medicina integrativa, né, que no Brasil Uhum. ele pode atender remoto. Então, olha até onde vai isso, né. A gente pode, por exemplo, agora Uhum. indicar, né, Hum, para brasileiros que estão aqui, por exemplo, né, de Uhum. doutora Maria Cláudia, por exemplo. "Ó, tem uma pessoa Uhum. que a gente conhece, ela cuida dessa não, e dessa legal que eles área". estão ouvindo, né, porque Não, é ver muito o massa que isso. que é isso, né. Muito bom, depois eu quero Entendeu? contato. É. Sim, pois eu deixo, mas eu faço. A gente consegue, né, fazer a consulta online, conversa, acompanha, tem os resultados super legais. E é muito legal divulgar isso mesmo, porque tem muita gente que não conhece, ou às vezes, como eu falo, às vezes não sabe nem quem procurar, né, diz: e muitas vezes é isso, são vários sintomas que você não consegue relacionar um com o outro, ou que acaba achando que é normal, né, e fala: "Ah, não, mas eu não dormi essa noite, tudo bem". E foi, e daí que nem no caso de você tá, né, tá tantas noites sem dormir. Nem eu perdi a conta já. No o nosso encontro Mas é o sono, é a atividade uhum, física e a A alimentação. alimentação agora a gente tá voltando a se alimentar É, melhor. então estamos retornando aí, Hum. uhum, então, Quando melhorando isso, tenho certeza que melhorando essa parte, todo o com resto melhora. certeza. Fica tranquila que É, não, com certeza, melhora muito. E é. tem que fazer, né, eu sempre falo, assim, para os meus pacientes, a gente tem que se respeitar também, né, e fala assim: existe o ideal", dizer: "Não, aí tem que ser musculação no mínimo 4 vezes por semana e o recomendado é 1 hora e tal", mas assim, você tem que ver primeiro o que que você consegue fazer, tá. Eu, por exemplo, eu faço meia hora muito intensa, 3 vezes por semana, na minha rotina isso cabe bem, aí depois tem o pilates, né, tem outras atividades também. Mas isso para mim cabe muito bem e eu fico muito bem. E eu Uhum. falo para os pacientes: "Não adianta você querer começar com 4 vezes na semana se você não consegue caminhar 15 minutos. Então uhum. começa caminhando 15 minutos por dia, começa com 2 vezes na semana, vamos fazer o que é possível,
que daí até o teu corpo, o teu organismo vai começar a pedir mais, Hum. porque é bom, você tem que sair daquela inércia, né, Uhum. que é Nossa. muito difícil, né, você mudar hábitos, assim. E a gente fala que na integrativa, fala que o papel do médico é 20%, 80% é o paciente que tem que fazer, né. Mas a gente ajuda a orientar, às vezes, assim, tem experiência, porque, que nem eu falei, eu tenho a minha experiência de quando eu comecei a, né, assim, como paciente, né, ou, a me tratar, né, ao passar não, como que foi para chegar nesse ponto de fazer exercício, de alimentação, de conseguir fazer assim, quais substituições que acabam dando certo no sentido de até assim: "Ah, nossa, tenho muita vontade de doce, o que que eu vou tirar para conseguir", sabe, assim, porque o açúcar eu falo, é uma droga legalizada, né, porque vicia muito. E é difícil tirar. O corpo pede, né, e até você desintoxicar não é fácil. Então, a gente também precisa se respeitar e ter, né, ter esse tempo de fazer, às vezes querer que tire tudo de uma vez e tem gente que consegue, tem gente que vai fazer uma semana e vai dizer: "Não, para mim não dá, vou Aqui largar tudo", né. aqui em casa o exemplo é esse, o André vira a chave dele, assim, em segundos. Se ele falar: "Não vou mais comer isso", eu posso até preparar, colocar na mesa, ele não come mais. Eu já tenho essa dificuldade. Pra eu virar a minha chave, assim, um pouco mais difícil. Eu tenho a consciência, às vezes eu tomo a decisão por Uhum, consciência, mas aí eu nas minhas memórias, emocionais, quando eu penso num pãozinho quente, sabe, num bolo assado, no final de semana, aí me vem esse tipo de memória emocional, o André fala pra mim, fala assim: "Às vezes acho que você tá com saudade da época da sua mãe, que você, né, tinha o bolo quentinho e tal". Pode ser que sim. mas é. Quando eu tenho saudade, eu vou lá e faço Uhum, porque talvez isso me conforte, é verdade. uhum. Mais essa dificuldade, assim. Mas eu É. entendo perfeitamente essa importância, principalmente do açúcar, né. É, não, e é essencial tirar, assim, né, mas que nem eu falo, tem gente que consegue, assim, dizer: "Não, tirei, cortei de uma vez e não vou mais fazer". Eu até acho que é o melhor, né. Mas tem muita gente que não consegue mesmo, e daí acaba desistindo de tudo. Por isso que eu falo que você tem que se respeitar, né, não é dizer: "Ah, não, eu não consigo não comer, então pronto, não vou mais fazer nada, porque não vai dar certo isso". Não, vamos tentar de outro jeito, então vamos tentar diminuir, vamos tentar essa semana não comer na segunda e na terça, aí Uhum. na outra semana você entende, vai. Vamos até quinta, daqui a pouco você consegue tirar tudo. Então, É. né, existem estratégias, e essa questão, né, que nem a gente falou, o psicológico é muito forte, e principalmente para alimentação, porque Hum. tem muito isso, né, de você lembrar de uma situação e a comida tá, né, você come uma coisa e diz: "Nossa, eu como isso daqui, tem gosto de infância", ou Uhum. lembro de tal pessoa, e é uma coisa muito comum, assim, que até com criança é difícil, assim, né, que eu policio e e brigo com os familiares, porque muitas vezes você quer agradar, o que que você faz? "Ah, não, vou levar um docinho, porque ele vai Docinho. gostar". Gente, isso não é, você está ensinando a criança, e a gente foi, acho que educado e cresceu assim, que doce é um sinal de amor, que Uhum. você está agradando, que é bom. Então, é difícil, às vezes, conscientemente, né, dizer: "Não, mas isso aqui que minha avó fazia para mim, como que não vai fazer bem, né?". Então você tem que ter um trabalho psicológico forte em cima.